Bem-vindos, eu sou o Henrique Campos, consultor Sabre em tecnologia de aplicação, e a gente vai começar agora mais um Sabrecast. E tá aqui comigo o Zé Luiz que tá comigo aí desde 2018, né, trabalhando comigo junto com a Sabre. Hoje já tá rodando sozinho. No começo eu brinco que a gente ficava na região de Entre Rios, né, Zé Luiz? Entre Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. A gente rodava esse país aí inteiro. Hoje a gente já tá dividindo as áreas. E eu trouxe o Zé Luiz aqui para a gente fazer uma discussão sobre os parâmetros em tecnologia de aplicação que a gente tem encontrado no campo. Quando ele vai fazer as clínicas dele, quando eu vou fazer as minhas, a gente vai passar uma série de dicas aqui para vocês para te ajudar a melhorar na qualidade das aplicações aéreas, e depois a gente vai fazer um sobre a aplicação terrestre. Mas vamos começar aqui agora sobre a aplicação aérea, para a gente comentar o que a gente pode melhorar no campo. Bom, Zé Luiz, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, falar um pouquinho aí da sua trajetória, para a gente poder começar esse bate-papo. Bom, olá pessoal, eu sou o José Luiz, eu sou técnico agrícola primeiramente, né? Entrei na escola agrícola em 2011, terminei em 2013. No fim do colégio agrícola, eu vi a oportunidade de entrar na Unesp, consegui ingressar na Unesp de Dracena, no ano de 2014. Desde o começo eu sempre fui focado em área de pesquisa, sempre mostrei interesse nessa área, né? Por isso que a gente... Quem que te orientava lá? Era o Evandro. Então, desde o começo eu comecei a trabalhar nessa área de pesquisa. Comecei primeiramente com cana, na parte de maturação de cana. Depois entrou um professor que foi meu orientador a faculdade inteira na parte de tecnologia de aplicação. Naquela época a gente não via tanta relevância nessa área, né? Meu professor até brincava, por que você entrou nessa área, né? Não vai... E lá tinha matéria? Tinha. Acho que na Unesp de Jaboticabal também tem. Por exemplo, na nossa, onde eu me formei, na Estadual do Gás, não tinha. Sim, até pessoal na última palestra que eu fui falou que tem 6 faculdades. Acho que foi até o Sindag agora que comentou que tem 6 faculdades só no Brasil que tem essa matéria. A gente viu um pouquinho em plantas daninhas com o professor Paulo César Timóteo, que nem era efetivo lá da UEG, que um cara espetacular, uma vontade de passar informação. O cara foi lá e fez mais do que deveria no papel dele, falou. Mas são só 6, então. Sim, 6 universidades, né? Então tem mais localidades. São pouquíssimos, né? São poucas, se a gente comparar o tanto que tem no Brasil aí. Falando o nome dele aqui, manda um abraço pro Timóteo aí. Manda um abraço pro Evandro aí. Um abraço pro Evandro aí da Unesp de Dracena aí. Mas bom, e aí, continua. Então desde lá, né, em 2015, eu comecei a trabalhar nessa área de tecnologia de aplicação, principalmente focada no terrestre, né? A gente tinha uma máquina de arrasto. E no começo de 2016, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em Botucatu, também na área de tecnologia de aplicação, né? Com o professor Raitano. Espetacular o Raitano. Que era orientador do Evandro. Então a gente tem a família da tecnologia de aplicação aí, né? Que a gente sabe que o pessoal, todo mundo se conhece, né? Nessa área aí. Sim. Que é cada vez mais agregando, né? Então eu tive a oportunidade eu terminei, né, em 2018, sempre rodei várias análises, testando adjuvante, tamanho de gota, tipos de pontas, né, sempre voltado para aplicação terrestre, né. Em 2018 terminei a faculdade, saí para estágio, também fiz numa usina esse estágio. Terminando esse estágio, no dia da minha formatura, o Henrique me liga, um dia depois, né? Quem passou o contato foi o Jossa, né? Que foi meu estagiário lá do técnico agrícola. Isso, Vitor, foi o Vitor, né? Que era da minha turma. Terminando a formatura, no dia seguinte, acho que era às 9 da manhã, o Henrique me liga, o Vitor passou seu contato, falou que você trabalha com tecnologia de aplicação, se você quiser rodar comigo, eu vou pra Bahia dia 1. Nossa, e foi mesmo, né? A gente nem teve Réveillon. Sim. Para atender o pessoal do Schmidt Agrícola, o Fernando que marcou essa data. O Fernando hoje você tá indo pescar com ele direto. O Fernando judiava da gente. E marcar dia 1. Dia 2 a gente tinha que estar na Bahia já. Dia 2, né? Dia 1 tinha que sair. Então, depois que você me ligou, eu sempre tive essa esperança, né, de conhecer o Brasil, viajar o país inteiro, né? Ainda mais na área que eu gosto, que é a tecnologia de aplicação. E uma grande novidade para mim ainda era a aplicação aérea, né? Sim. Então, na hora que você surgiu com essa oportunidade, eu falei, vou ter que agarrar isso, né? Então, desde essa época aí, né, 2019, na verdade, né, que a gente iniciou, 2018 eu terminei, né? Sim. Então, faz 5 anos aí que a gente tá na rodagem, na parte de tecnologia de aplicação aérea. Rodamos Bahia, Piauí, enfim, é uma região que eu gosto muito, lógico que eu gosto
todo lugar que eu vou, mas tem lugares que você gosta mais, né? Sim. E Luiz Eduardo Magalhães, aquela região é espetacular, né? O clima, o povo, enfim, eu adoro Mato Grosso. O que eu não gosto do Mato Grosso é aquela 63, né? Nossa, Sim. às vezes ela castiga a gente, né? A gente espera tanto ali, esses pare e siga, mas enfim, tem lugares que é mais fácil, né? De voltar. Quando a gente tá voltando de Paraná, dá desanimado, né? Que você fala, nossa, agora é 2 dias e meio dentro desse carro aqui. 2.800 quilômetros, né? 3 dias dentro do carro. Sem o trailer, né? Quando tá com o trailer. Com o trailer vai 5 dias aí, tranquilo. Aí pode esquecer. Põe a bermuda e só vai. Mas bom, Zé Luiz, o pessoal já te conhece aí, sabe da sua história, da nossa jornada aí. E o que você está fazendo suas clínicas sozinho, eu faço as minhas sozinho aí, falando em tecnologia de aplicação aérea, você dá os treinamentos, eu também dou. Vamos primeiro falar sobre essas pessoas que a gente está capacitando. O que você tem visto aí de principal dúvida dos envolvidos em treinamento? Quando você está dando um curso assim, o que o pessoal tem mais dificuldade que você se observa assim no geral? Vamos falar assim para ficar mais claro? Olha, 30% das pessoas têm dificuldade com isso, 50% tem com aquilo. O que você tem notado aí nos seus treinamentos? Sim, a principal dificuldade que eu vejo na parte de aplicação aérea é posicionamento de taxa de aplicação e faixa efetiva, principalmente faixa de deposição. Essa é a principal pergunta do pessoal. Principal pergunta. E outra pergunta do pessoal que está entrando nessa área ou já mexe com a aviação, né? É como lidar com o piloto, né? Que é a principal peça hoje da aviação, são os pilotos agrícolas, né? Então o pessoal não sabe conversar com esses pilotos, né? Então a maioria das partes que a gente entra nos treinamentos é como saber lidar, né? Então a informação que a gente passa, desde calibração, como posicionar e tudo, isso aí passa mais segurança para eles que são trabalhar diretamente, né, com tecnologia de aplicação aérea, saber abordar melhor. Isso é importante, né, Zé Luiz? A gente, lembrando aqui de um treinamento que eu fui lá no Mato Grosso, na época era o Cardoso que rodava comigo, e às vezes santo de casa não faz milagre. Então, às vezes o piloto, ele não dá muito ouvido pro cara que vai lá e fala, esse cara é só mais um e vai mexer o saco aqui e tal, porque o cara já tá cansado, o piloto ele tá cansado de lunático querendo dar palpite em aplicação, né? Recentemente um agrônomo recomendou pro piloto lá colocar aquela angulação de pá de praticamente 90 graus ali, embandeirado ali, quase que estourou ali a aeronave, o piloto foi de raiva, falou, então tá, você tá pedindo pra eu pôr assim, eu vou pôr. Você vê, então assim, às vezes o piloto tá cansado, essas pessoas sem informação, o gerente ou o agrônomo novo da fazenda ficar falando, voa mais baixo, mas mais baixo quanto? O cara não tem conhecimento. Sim. E fica pondo o piloto em risco. Então eu entendo o lado do piloto, né? Mas às vezes quando a gente vem de fora, né? A gente falou de santo de casa não faz milagre. Quando vem de fora, talvez o piloto dá um pouco mais de atenção pra gente também. Sim. Abre mais, né? Porque a gente tem um pouco mais de autoridade e tal, humildade para poder conversar. Sim. Com ele. E eu me lembrei de um dia que a gente foi fazer um atendimento que o piloto pensou que tinha que ser quantidades diferentes de vazão nos bicos. Ele acreditava que os bicos ali próximo da barriga tinha que cair mais água. Sim. Né? E isso aí é fatal, né? Isso aí vai prejudicar muito a uniformidade da aplicação. Então, isso aí que a gente vai falar depois dos erros das aeronaves, mas isso aí que você comentou dos envolvidos terem dúvidas de como conversar com o piloto, a melhor maneira de você conversar com o piloto é com base em informação, com base em tecnologia. Exatamente. Né? Nós não queremos ser os consultores da fazenda de ficar indo lá todo mês, todo ano. A gente quer multiplicar a informação e ir para o próximo. Nosso sonho nunca foi ter 1000 consultores no campo. A gente tem ferramentas, a gente falou do kit no outro podcast, a gente tem aplicativo, a gente quer capacitar pessoas, mas a gente quer multiplicar, né? A gente fica muito feliz de ensinar o cara a trabalhar e depois ele anda sozinho. Esse que é o nosso objetivo. Então, lidar com os pilotos nesse ponto aí, a gente tenta mostrar para ele que com argumento, com informação, você consegue ajudar. Nos meus treinamentos, Luiz, o que eu vejo, cara, que eu fico assustado. 2 coisas. Uma, eu fico assustado, outra eu fico indignado. O que eu fico assustado é que o cara não sabe fazer uma calibração, tá? Ele não sabe fazer uma calibração da aeronave, ele não sabe chegar no quantos litros por hectare que a aeronave está fazendo, ele não sabe escolher a ponta, ele bate o olho na ponta, ele não sabe se aquela ponta realmente está fazendo 50 litros por hectare na passagem, se ela está fazendo 10 litros no fibras e grãos. E o que me deixa indignado
é que, primeiro, tinha que ser obrigação de quem está envolvido na aplicação aérea, e aqui eu estou falando, aqui incluo também coordenador, aqui eu incluo piloto que faz treinamento, eu incluo todos, muitos não têm o manual do bico. Sim. Então, assim, você fala para ele, olha, vamos trabalhar com 55 graus de angulação, ele tem dúvida onde que é os 55 graus, e tá tudo no manual. Então, a gente tem que criar o hábito de ler manual. Né, um cara que trabalha na Syngenta, Bayer, Corteva, UPL, que a gente hoje atende todas do mercado, porque a gente fala como aplicar e não o que aplicar. É obrigação dele ter o manual dos bicos. Você chega lá numa aeronave e ela está com o bico CP11TT, você tem que ter o manual do bico CP11TT. Você vai atender uma aeronave que está com o bico Zanoni, você tem que ter o manual do bico Zanoni. Isso aí está no nosso site, isso aí você pode arquivar um PDF. Então isso aí me deixa indignado, porque ele não vai conseguir fazer nada. E seguindo para um outro passo que eu fico indignado, quantos equipamentos a gente leva, Zé Luiz? A gente leva um monte de ferramenta, a gente leva termohidronemômetro, a gente leva, cara, um parque de equipamento, a gente leva um trailer de ferramenta. E na hora que a gente termina o treinamento, eu fico indignado do cara virar para mim e falar assim, Henrique, o que dá para eu fazer assim, mas sem nada de equipamento, sem sabe comprar assim? Nada. Porque para vocês é fácil, vocês têm esse monte de equipamento. O que dá pra eu fazer sem ter nada? Eu falo, cara, não dá pra você fazer nada. Sim. Como é que você vai melhorar a aplicação, que você vai medir sem nada pra medir? Imagina que o médico, você tá passando mal, o médico chega em você e fala, o que você tá sentindo? O cara fala assim, eu acho que é isso. Ninguém acredita nesse médico. O médico tem que tirar um exame de sangue, fazer a medição. Ele sem o aparelho, ele não consegue. Como é que ele vai falar que sua pressão tá alta ou baixa? Se ele não tiver um medidor de pressão? Sim, com certeza. É a mesma coisa pra quem tá lidando no campo. Você tem que ter ferramentas, você tem que ter um papel hidrossensível, você tem que ter um kit para medir o parâmetro da aplicação, você tem que ter um medidor de pH, nem que seja uma fita. Quer dizer, a fita tem sido melhor para a gente que está no campo, no dia a dia. Então, do meu ponto de vista, seria isso que eu estou compartilhando com vocês. E que, pessoal, não estamos aqui para reclamar e pôr culpa em ninguém. Então, o que vocês têm que ir atrás? Vamos fazer em cima do que o Zé Luiz comentou, né, Zé Luiz? Que é taxa de aplicação, posicionamento de volume de cauda, que mais? Isso, e calibração, né? Calibração. Que você mesmo comentou. E também como lidar com o piloto. Onde que ele encontra... A solução, né, é ter treinamento para saber calibrar. Sim. Onde que ele encontra isso? Curso de calibração regular de aeronaves que a gente oferece, ou qualquer curso de calibração regular que outra empresa ofereça. Não precisa fazer só da Sabre. Eu acho que curso é igual comprar livro. Você nunca compra do mesmo autor. Então, não precisa ser o nosso. Busca algum curso. Busca se informar. A gente oferece todo ano curso de calibração regular. Graças a Deus ele é lotado todo ano. O pessoal fica cobrando pra gente fazer. A gente oferece imersão em português fora do país, nos Estados Unidos, focado na aplicação aérea. Mas faz com outra pessoa também, mas faz, né? Sim. E já do meu caso, tem várias empresas que vendem acessórios. A gente vende também no nosso aplicativo, mas tem Herbicat que vende acessório. Tem Canal Agrícola, tem várias empresas que vendem acessório, medidor, a Adrian Lab, a Zelabor, laboratório. Cara, manda uma mensagem pra gente lá, que a gente te manda com quem que você compra, né? A gente manda os concorrentes, entre aspas. O objetivo é você ter ferramenta, né? Sim. Você pode orçar, ver preço, comprar o que você acha que é mais interessante. Bom, então, essas são as nossas dicas para começar o nosso bate-papo. Outra coisa, Luiz, que eu queria compartilhar com você, do ponto de vista das aeronaves, o que você tem visto aí? Fala para mim em porcentagem os 3 principais problemas. Sim, né? A gente, na realização da clínica, né, os 3 principais problemas que a gente encontra é a má distribuição dos bicos, tanto os bicos hidráulicos quanto os bicos rotativos. Podemos falar isso, tem quantos por cento? 50%. 50%, né? Metade dos casos o cara pode dar uma mexidinha nos bicos, né? Sim. Então a medida ali que a gente mais faz na clínica de aeronaves, né? Reposicionamento dos bicos, que também já está na parte de calibração, né? E só muito lembrando importante. Que esse reposicionamento ele pode mudar de um ano para o outro. Sim. Porque um bico pode estar mais desgastado, ou ele pode estar com um balanceamento errado, ou ele, enfim, tudo é possível, né? A tendência é que a gente não fica mudando sempre, mas pode mudar. Sim, isso é interessante se comentar, né? Por isso que a gente faz a clínica, muitos clientes chamam a gente todo ano. Sim. Para mostrar que tá funcionando, né? Que aquela calibração foi feita, mas normalmente acontece de mudar também. Sim. Igual você comentou, né? Pode estar um bico girando mais que o outro, um vazando mais que o outro, e a gente vai lá para resolver, né? Sim. Fala, esse bico tá com problema. Onde tá, como a gente pode.
Troca ele, mas agora vamos deixar o melhor jeito possível. Nós não somos uma empresa, eu acho que a maioria dos projetos de tecnologia de aplicação deram errado, porque o pessoal ia de porteiro em porteiro pondo defeitos. Tem que comprar isso, trocar aquilo, isso. Não é que a gente não vai recomendar você trocar o aparelho se ele estiver danificado, mas isso aqui não tá legal, mas vamos fazer ficar uniforme com o que você tem e onde você tá. Exatamente. Então, por isso que a gente às vezes faz modificações, porque a safra não espera. A outra parte, né, a gente comentou distribuição dos bicos, é vazão de bico, né? Você mesmo comentou, a gente precisa de aparelhos para medir isso. Mas na aviação, muita gente não faz. Você mesmo comentou, algum piloto não sabia que tinha que sair todos os bicos igual. Sim. E não foi só um caso, né? Vários casos. Sim. Então, uns 40% também é erro dessa vazão dos bicos, né? Que no terrestre a gente até tem mais costume de fazer. No aéreo, por que não faz no aéreo, né? E a gente desenvolveu uma ferramenta. Eu vi essa ferramenta na Universidade de Illinois, que era uma carretinha de inspeção. A gente melhorou, a gente fez algo parecido aqui, para a gente fazer a coleta ecológica de vazão dos bicos, tá? Que é justamente para isso, porque na fazenda é muito fácil. Tem o tanque, tem o pátio de descontaminação, mas na usina, que é o nosso grande universo aqui na região do estado de São Paulo, como são prestadores de serviço, geralmente ele está operando numa pista no meio lá da área. Se a qualidade da usina quiser fazer essa coleta de vazão bico a bico, vai ter contaminação ambiental, já que ali não tem um pátio de descontaminação onde a aeronave está fazendo a aplicação, porque ali ela não vai ser limpa. Então o que a gente criou? Um equipamento para fazer essa coleta ecológica. Então a gente tira a barra da aeronave com o registro fechado, tudo certinho, coloca lá nessa carretinha que fica recirculando o líquido, parecendo uma fonte, e você vai lá e verifica bico a bico, porque um bico entupido pode mudar em 5% a uniformidade. Se a gente tiver 3 bicos entupidos, não, tá? Parcialmente entupido, com variação. Né? Variação de 10%, para mais ou para menos. Já vai 5% do seu padrão de aplicação. Então, se a gente tem 2, 3 bicos, cara, aquele maturador não vai ter o mesmo efeito, aquele inseticida não vai ter o mesmo efeito. Então, a gente desenvolveu essa máquina, que a gente chama de IPA, né, que é uma inspeção periódica de aeronaves, para a gente poder fazer essa coleta lá no campo sem contaminar o solo e dentro dos parâmetros legais. Então esse é um outro fator, né? Incrivelmente o cara contrata a gente para sair de Ribeirão Preto, de Barreiras ou de Lucas do Rio Verde para ir lá medir vazão de bico. Sim, acontece bastante. Então acontece que era o problema dele era esse. E vamos pôr mais um fator aí, Zé Luiz, e outros pontos, né? Vamos dizer o restante, né? Os 10%, aí entra outras condições de calibração, a altura de voo. Sim. Taxa de aplicação. A gente mais comum escuta vazão aí no campo, né? Exato, vazão seria unidade por tempo. Isso. Volume, né? A taxa de aplicação, o litros por hectare seria unidade por área. E esse parâmetro da altura de voo, Zé Luiz, é importante a gente mencionar isso, que alguns pilotos têm a humildade de falar, Henrique, cara, dá uma olhada que altura que eu tô passando, principalmente na transição. Outros pilotos, cara, você tá avaliando lá, o cara tá voando numa altura X e ele fala que tá voando na altura X menos 5. E você tá medindo ali, né? Você tá vendo. Então, assim, é importante essa altura de voo, porque existe uma curva mais ou menos assim, ó. Imagina isso aqui, um gráfico, tá? Tá aqui e tem um gráfico. E aqui tem a altura de voo, tá? A parte horizontal é a altura de voo, vertical seria a deriva, né? Aumentando de 0 a 100%, aqui é a altura de 0 a 10 metros. Quando ele está voando muito baixo, o potencial de deriva aumenta. Aqui tem um potencial mínimo de deriva e quando ele está muito alto também aumenta o potencial de deriva. Então tem uma altura certa que a gente fala lá que é os 25% a 50% da envergadura da aeronave, tá bom? É medir a asa de asa a asa e pegar ali 25% como altura mínima e 50% como altura máxima. Sim. Bom, então esses seriam os 3 principais pontos. Esse reposicionamento de bico, o principal problema é ali perto da fuselagem, né, Zé Luiz? Sim. Gerando aquela turbulência e falhando ali ou aumentando na região da barriga. Meio da aeronave, né? E aí aumenta ali, começa a dar fito. Começa a dar um acúmulo no centro da aeronave. Exato. E normalmente o que eles fazem? Diminui faixa do avião. Exatamente. Achando que diminuir a faixa vai diminuir o erro. O primeiro erro... Que aí eu tenho até... Vamos dizer assim, né? Dó dos pilotos, porque não, você está aplicando errado, você está abrindo mais faixa do que deve. Exato. Sendo que o problema está no posicionamento do bico com uma vazão errada ali na asa direita. Aí o que faz? Diminui faixa, continua acumulando cada vez mais no centro. Eu fui atender um cliente que estava fazendo no Cessna 14 metros de faixa. Ele falou, não dá mais.
vou ter que contratar a clínica. Assim, porque ele não tinha mais opções, que tava ficando faixiado e o cara, então diminui a faixa. Eu falei, cara, Exato. não dá mais pra diminuir a faixa. Até a gente mostrar que o problema não era faixa, o problema era reposicionamento de bico. E naquela barra de pulverização a gente teve que mandar fazer um furo a mais, que nem tinha opção de colocar bico. E outro ponto importante falando de furação de barra é o ponto de alimentação da mangueira, tá? Sempre os últimos bicos da ponta ali, a gente tem que ter esse ponto de alimentação pro final, porque pode ser que dê ar no sistema, Henrique, mas eu sempre abro a barra antes, espero passar o ar e tal. Cara, para que esse trabalho? É só mudar a mangueira e colocar pro final, tá? Porque imagina que aqui tá o final da barra, tá? Onde tá o meu dedão aqui, e a mangueira tá de cá. Então a mangueira tem que estar no final da barra, para ela pegar o líquido e voltar. Isso é no caso dos bicos rotativos, né? Bico rotativo. Pessoal não... E importante isso que você mencionou. No caso do bico hidráulico, Zé Luiz, tem a barra original da Translente que tem uma mangueira passando por dentro, tá? Um caninho por dentro. Para diminuir esse calço hidráulico. Exatamente. Então podemos falar que é 50-40-10 aí, sendo que esse 50 seria posicionamento de bico. Recebo muito WhatsApp de piloto perguntando, Henrique, qual que é a posição do bico? Sim. Se você quiser saber, manda para mim. A gente mandou para a Embraer, que é a parceira nossa, os melhores posicionamentos. Só que, pessoal, muda, né? É só uma orientação. Eu pus o posicionamento da Sabre lá e não ficou legal. Cara, cada aeronave voa de uma altura, cada piloto tem um jeito de voar, enfim. Então, não é só ir lá e copiar, né? A gente tem que... Eu tenho 10 aeronaves na minha empresa, Henrique, vou fazer só uma e copiar os outros. Aquela é uma caracterização daquele avião, a certificação, e pode dar errado. A aeronave certificada, se trocar o piloto, o resultado pode ser outro. Sim. Então, esse não é só um trabalho de certificação da aeronave, assim como é uma certificação do piloto. Tanto é que hoje a gente dá uma carteirinha pro piloto. O piloto que faz a cliente de aeronaves, ele ganha uma carteirinha certificado de boas práticas, né? Que ele passa mais segurança até pro piloto. Pro piloto, pro contratante, valoriza o passe dele. Sim. E, enfim, um trabalho que é gratuito, teoricamente, porque a gente trabalha com pontos. Esses dias eu recebi o colega nosso, vou falar quem que é não, mas ele comentou comigo, piloto amigo nosso lá, que a fazenda lá na Bahia, ligaram pra ele da Bayer lá, falou, cara, você tem X milhões de pontos, vai expirar agora. Eles saíram comprando geladeira, comprando iPad, iPhone, cara, compra consultoria, vai avaliar essa aeronave, compra um GPS novo, não vai comprar geladeira, gente, investe no que paga a conta, que contrata um consultor de solos, enfim, vai na consultoria que é o melhor dinheiro que você vai investir, tá bom? Bom, Zé Luiz, obrigado aí pelo bate-papo, para a gente não estender muito. A gente retorna depois falando sobre esses mesmos pontos da aplicação terrestre. Agradeço por vocês chegarem até aqui. Abro aí a palavra para o Zé Luiz, deixar um recado dele final, e eu vejo vocês no próximo Sabrecast. Obrigado, Henrique. Quero convidar todo mundo que está escutando o Sabrecast, né? Participar das nossas redes sociais, acompanhar. A gente posta bastante coisa bacana, bastante informação. O Henrique comentou, né? A gente é uma empresa que abre a informação, porque quanto mais gente entender, melhor a gente vai estar resguardado e cada vez mais produzindo mais no nosso país aí. Obrigado.